A força da fé com Glacos. Mensagem do livro O Semeador de Amor. Psicofonia recebida pela médium Shirlene Soares Campos no Núcleo Servos Maria de Nazaré. Interpretada por André Suac. Música executada pelo violonista Ranieri Guimarães. Boas obras. Jesus estava cansado e encontrava-se na casa de Pedro. Naquele dia, Jesus havia saído com Pedro e seus companheiros para pescar. Pedro estava suado, com o cheiro de peixe que ele havia pescado. Ele e seus companheiros ainda não haviam lavado o rosto e os pés. Todos ainda estavam com os sinais abençoados do trabalho, do labor do dia. Naquele dia, Jesus não havia atendido a multidão. Porém, quando Jesus saía junto com os pescadores para pescar, enquanto os pescadores jogavam suas redes, enquanto eles trabalhavam, Jesus, com os olhos parados no infinito, estava muito distante. Ele se transportava, por meio de desdobramento espiritual, para as regiões de sofrimento e levava consolo, esclarecimento. Levava Deus para os corações dos espíritos aflitos em sofrimento. Mas eis que chega naquela casa humilde, com todos aqueles trabalhadores ainda suarentos, Judas Iscariotes. Ele chegou impecável, bem cuidado, bem vestido, olhando com certa rejeição, mostrando desconforto com aquele cheiro de peixe misturado àquele cheiro de suor. Para não respirar aquele odor, que não lhe era agradável, ele encostou-se no portal e, vendo toda aquela pobreza, toda aquela humildade, toda aquela singeleza entre os discípulos de Jesus, ele disse: Mestre. Jesus olhou para ele e disse-lhe: Deus seja louvado, fale, Judas. E Judas Iscariotes perguntou para Jesus: Gostaria de saber por que as pessoas não podem ser ricas e mesmo assim servir a Deus? Por que as pessoas não podem ter ouro e fazer a vontade de Deus que está no céu? Jesus respondeu para Judas: Judas, quando foi que eu lhe disse que aqueles que possuem bens materiais não estão aptos a servir a Deus? Quando foi que eu lhe falei que os bens materiais impedem o acesso aos caminhos do Pai? O ouro é abençoado quando leva bênçãos para aqueles que o possuem, por meio das boas obras que ele pode gerar, através do emprego que ele pode criar, do auxílio àqueles que sofrem. Possuir bens nunca foi um mal. Contudo, Judas, o ouro amaldiçoa as mãos daqueles que o retêm. Aquele que vê o ouro com os olhos da ambição, aquele que vê os bens materiais como posse exclusiva e egoísta, aquele que usa o ouro para corromper, para a devassidão, para a luxúria, para o crime e para o vício, não é abençoado por Deus. Na verdade, não é o ouro em si, é o que se faz dele. Aquele que possui muitas posses e que não retém essas posses só para si, que doa parte do que possui, receberá muitas bênçãos de Deus. Mas aquele que doa o que lhe sobra, e às vezes sobra muito e doa pouco, Deus lhe recompensará na medida do seu desprendimento.
Observe, Judas, que não são os bens que as pessoas possuem que são amaldiçoados. É aquilo que se deixou de fazer com esses bens. É o benefício que se deixou de prestar. Judas, procure colocar seu coração a salvo das ambições do ouro e do poder. Em verdade lhe digo que o ouro pode ser a redenção ou a perdição do homem. O poder pode levar auxílio, mas também pode prejudicar quem o possui e, ao semelhante, se for mal empregado. Tenha cuidado, Judas, nos caminhos de sua vida. Não se deixe levar pelo brilho do ouro e pelo fausto do poder, porque tudo pertence à terra, e na terra ficará. O poder passa de mão em mão, assim como o ouro. Aquele que luta apenas para ter ouro está bem distante da paz, do amor e do que meu Pai espera de cada criatura. Que aquilo que venhamos a possuir seja usufruído por nós, mas que seja também compartilhado com os outros. Veja que as mãos de Pedro pescaram o peixe, porém, todos nós vamos comer. A esposa de Pedro fez o pão, que todos nós vamos nos alimentar. O que fizemos para obter o peixe e o pão? Nada, apenas compartilhamos da vida de Pedro, compartilhamos de sua labuta, de seu esforço. Judas, cuidado com os caminhos do mundo que levam ao ouro e ao poder, porque quase sempre irão ocultar o bem e o amor, que são os caminhos que levam ao céu. Naquela noite, Judas Iscariotes recusou comer do peixe e do pão. Pediu que Jesus o dispensasse, e ele se foi pela noite, sozinho, como sozinho iria ficar um dia, por não ter entendido a grande lição que Jesus lhe dera. Jesus sabia muito bem o que Judas Iscariotes lhe reservava. Contudo, tentou muitas vezes ajudar aquele companheiro iludido pelos acenos do mundo. Acenos que o fariam deixar a luz radiosa de Jesus, para conhecer as trevas, nas dores amargas do arrependimento e do remorso.